aluno da mediação. Professor Beto aqui novamente aqui com vocês. E hoje o assunto ele é tão importante dentro do contexto histórico para que nós possamos entender o que foi o século XX. De onde surgiu a Segunda Guerra Mundial? Vocês já ouviram falar a palavra totalitarismo? Hã? Não? Pois é, a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. E essa filosofia totalitarista, ela está enraizada dentro da Europa. A crise da Bolsa de 29, a crise do sistema capitalista, a crise do liberalismo econômico, lembrando que o totalitarismo ele também é um sistema capitalista, mas ele está fora do liberalismo. Porque enquanto o sistema capitalista liberalista diz que o Estado não pode tomar conta da economia, o totalitarismo ele já pensa diferente. Ele pensa que o sistema capitalista existe, mas o Estado tem que estar sob controle total da economia. Assim mesmo como o socialismo também ele tem essa filosofia, aquele que o professor Lodimar trabalhou com vocês, que começa a ser desenvolvido lá na Rússia. Ele tem o controle total da economia, o totalitarismo também tem esse controle total da economia. O totalitarismo ele tem características que nós vamos ver na aula de hoje. A aula de hoje está muito interessante para nós entendermos, porque na tela para vocês, nós estamos aí na aula de número 9. É a aula de número 9, aí falando sobre justamente esse totalitarismo na Europa. O avanço da ideologia autoritária, a característica do totalitarismo, a situação explosiva e o fascismo na Itália. E, é claro, e o nazismo na Alemanha, né? Que são sistemas totalitários. Aí nós estamos vendo a bandeira de Portugal, primeiro aqui, porque Salazar foi totalitário lá em Portugal. Se nós olharmos o franquismo, Franco na Espanha, inclusive vai ter uma guerra civil na Espanha, desenvolve um sistema totalitário na Espanha. Mussolini desenvolve um sistema totalitário na Itália e, claro, Hitler desenvolve o nazismo, um sistema totalitário na Alemanha chamado nazismo. E na Itália ficou conhecido como fascismo. Então, esses são sistemas totalitários pelo mundo. Aí eu pergunto para vocês, e o Brasil, teve alguma interferência desse sistema totalitário? Pergunto para vocês. Sim. Nós tivemos aqui, não nesse primeiro momento do golpe de Getúlio Vargas, mas o segundo momento de Getúlio Vargas, ou o terceiro momento de Getúlio Vargas, quando em 1937 ele implanta o Estado Novo. O Estado Novo também tem características totalitárias de Getúlio Vargas. Para nós entendermos aí que o Brasil também passou por isso e quase entrávamos do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. Na década de 20, em alguns países da Europa, inicia um processo político caracterizado justamente pela crise das democracias. A crise da democracia é que é claro que eles estão se referindo a 29, a queda da Bolsa de Nova York e a queda do sistema capitalista e liberais. Essa crise das democracias liberais, elas estão passando a exemplo do que acontece nos Estados Unidos da América, tá bom? E essa crise, ela acabou influenciando tanto o recuo do liberalismo, quanto deixa eu apagar aqui, para melhor, a ascensão do regime totalitário. Então não foi só o liberalismo que sofreu, o surgimento do sistema totalitário também surge. E eu quero lembrar vocês que o sistema socialista, ele é também um sistema totalitário, tá? Do jeito que ele foi implantado. Tanto é que eu trago aqui a foto para vocês de 3 autoridades, ideologias autoritárias dentro da Europa. Nós tínhamos de um lado Hitler, do outro lado tínhamos Mussolini, mas também nós tínhamos Joseph Stalin,
aqui também com o sistema totalitário e autoritário na Europa. O stalinismo ele vem sepultar o que Lenin tinha criado dentro da Rússia. E ele implanta apenas o terror, a crueldade e esse sistema totalitário. O chamado totalitarismo é um regime político marcado pelo Estado forte, que busca estender seu poder sobre todos os setores da sociedade, supondo alcançar a completa submissão dos indivíduos. Deixa eu traduzir o que essa frase quis dizer para vocês. O Estado estaria acima do indivíduo. O indivíduo estaria embaixo. A pátria estaria em cima do indivíduo. Certo? Então, essa é a escala do Estado controlar o indivíduo. O indivíduo teria que ser submisso a esse Estado. É o nacionalismo exacerbado dentro desses sistemas totalitários. As pessoas desenvolverem nacionalismo exacerbado. Nós vamos caracterizar bem isso daí. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Sua dominação derivou-se de uma frase proferida pelo líder fascista Benedetto Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Estado, Estado, Estado. Percebam vocês que a nação aí se torna muito mais importante do que o próprio ser humano. É por isso que esses sistemas totalitários, eles não mediram consequências a levar o seu próprio povo para a guerra, para morrer na guerra. Eles não medem consequências. Por isso que Mussolini colocou seu povo para morrer na guerra. Por isso que Stalin colocou seu povo para morrer na guerra. Por isso que Hitler coloca seu povo para morrer na guerra. Esses líderes totalitários se odiando, mas quem lhe mandam para morrer são as pessoas que não se odiavam, que nem se conheciam. Muitos não sabiam nem por que estavam na guerra. Só sabiam que o líder disse que era para morrer pela pátria. Mas vamos ver a característica desse sistema totalitário? Como é que ele se caracteriza para vocês identificarem ele? Na tela. Na tela. Não escuto, não vejo, não falo. A repressão, ela está bem focada nessa fotografia aí. Entre os distintos elementos que podem caracterizar o totalitarismo, historicamente costumamos destacar os seguintes. Quais são os elementos desse sistema totalitário que a gente pode destacar? Primeiro, nós vamos ver que o totalitarismo ele busca um partido único. Nazismo era um partido único, fascismo era um partido único e o socialismo o stalinismo, vamos colocar o stalinismo, porque ele desenvolve uma característica que não tem nada a ver com o socialismo, que é o stalinismo como partido único. A determinação da linha política do Estado por um único partido, de hierarquia rígida, conduzida em geral por um líder autoritário. Quanto mais autoritário esse líder, mais as pessoas iriam segui-lo. Iriam dizer, este é meu líder. Ideologia oficial. Outra característica desse sistema totalitário. Existência de uma ideologia de Estado bastante abrangente, representada pelo partido único, que deve ser seguida por todos os cidadãos. Percebam que esses sistemas totalitários, eles utilizam essas características. O partido único, o stalinismo ficou como partido único.
o hitlerismo, o nazismo ficou como partido único. O fascismo como partido único. E aqui, o Estado Novo tenta implantar também um partido único aqui no Brasil. São sistemas centralizados. Uma liderança que seria forte, autoritária, altamente autoritária, antidemocrática. A democracia sou eu. O que eu mandar você fazer, você faz. Se não fizer do jeito que eu quero, eu lhe tiro daí. Seria essa característica. Mas não para por aí a característica do sistema totalitário. Olha aí na tela para vocês. Ele se amplia. Nós temos ainda como característica Estado policial. O controle estrito da sociedade por órgão de repressão política. Polícia, política, exército, etc. A eliminação das oposições por intermédio, por exemplo, de prisões, censura ao regime por meio de comunicações, coerção física e psicológica. Estado policial. Aqui no Brasil, nós tivemos um movimento dos camisas verde. O chamado integralismo, que era um sistema totalitário. Eles tentavam implantar um totalitarismo aqui no Brasil. Os integralistas, eles tinham até grito de guerra, Anauê. Você é meu irmão, em Tupi-Guarani. Andavam de camisa verde, pregavam o nacionalismo. Tinham um lema: a pátria e a família. Lema deles. Depois pesquise aí, sistema totalitário no Brasil ou integralismo no Brasil. Vocês vão ver qual era a característica do integralismo, que era sistema totalitário, que vão apoiar o golpe de Getúlio Vargas aqui no Brasil. E a Europa também. Nós temos aí o sistema de Hitler, um sistema que está se desenvolvendo. Partido único, ideologia, Estado policial, ele cria a polícia. A sua própria polícia é criada. Prende os inimigos, deporta outros, manda prender outros, depois elege os judeus como inimigo, prende os judeus, coloca os judeus no gueto, depois leva os judeus para o campo de concentração, elimina todos os judeus. Mas isso, eles precisavam ter apoio da população. E aí na tela? E o apoio se dava pela propaganda estatal. Uma forte propaganda estatal pelos meios de comunicação. Adota uma vigorosa propaganda com o propósito de divulgar a ideologia oficial e promover o culto à personalidade dos líderes do regime. Esse líder ele vai virar um grande mito, vai virar uma grande liderança que nós vamos cultuá-lo. Era a característica desse sistema totalitário. Intervencionismo econômico. O que isso quer dizer? Que agora não existe mais o liberalismo que está ali nos Estados Unidos. Nós temos aí Hitler, Mussolini, nós temos outras lideranças aí que têm essa direção do controle geral da economia pelo Estado. E isso está dentro do sistema nazista, que estava ligado ao capitalismo, dentro do sistema socialista, porque eles queriam o controle do Estado. São exemplo de regime totalitário desse período, a própria União Soviética de Stalin, considerado um totalitarismo de esquerda, e a Itália fascista e a Alemanha nazista, considerado um totalitarismo de direita. Tá? Então nós temos aí dois sistemas totalitários, um de esquerda e o outro de direita junto com Mussolini, Hitler junto com Mussolini. Tá? Aqui, ó, de direita, e esses aqui, Coreia, China, Rússia, sistema de esquerda. Então são sistemas, todos esses aqui são sistemas totalitários. Se nós vermos essas características, nós só vamos ver que um está do lado da esquerda e o outro está
do lado da direita aí, dentro desse sistema totalitário. Alguém conhece essa obra aí? Guernica, de Pablo Picasso. Um mural pintado em 1937, um mural que foi pintado para representar a Guerra Civil Espanhola, quando pessoas que lutavam contra esse sistema totalitário foram bombardeadas. A Alemanha, em 1937, treinava pela primeira vez a Luftwaffe, o seu esquadrão de guerra aérea. Durante a década de 20, houve a cessão do poder do regime totalitário na Europa. Em que contexto histórico isso ocorreu? Como é? O que estava acontecendo? Primeiro, nós temos aquela crise lá. O governo dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial tinham que administrar os problemas sociais e econômicos graves de difíceis soluções. Só para ter uma ideia para vocês, só para fazer um parênteses aqui para vocês, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi totalmente considerada culpada pela guerra. No Tratado de Versalhes lá, a Alemanha ela sai como grande culpada pela guerra. E a Alemanha ela sai derrotada, cheia de dívida e sem poder formar seus exércitos. Aí os sistemas totalitários disseram, olha, nós não podemos ser subjugados pela Europa e tudo. Desobedece, é aí que o sistema totalitário ganha o apoio das massas, ganha o apoio da população. Aí nós vamos ver por que acontece a Segunda Guerra Mundial. Eles precisavam reconstruir a Europa como um todo. Reconstruir obra e tudo. Olha aí na tela para vocês. Eles precisavam fazer uma reconstrução. Edifícios, estradas, pontes. Tudo isso precisava ser reconstruído porque a Europa tinha sido destruída pela guerra. Eles precisavam restabelecer a produção industrial, criar empregos e pagar dívidas de guerras contraídas principalmente com os Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos ele era o grande potência econômica por não ter participado diretamente da guerra? Agrava a situação, muitos países europeus foram afetados pela recessão dos Estados Unidos. Se não bastasse isso, os Estados Unidos que estavam ajudando os países europeus após a Primeira Guerra Mundial, a recessão vai impedir que os Estados Unidos permaneçam ajudando esses países. E com isso, essa crise do capitalismo que está acontecendo lá nos Estados Unidos vai favorecer conquista de mais adeptos para o socialismo. O socialismo começa a crescer na Europa e tomar conta da Europa. Ele está saindo da União Soviética e está tomando conta de toda a Europa. Toda a Europa. A Revolução Russa, após a Revolução Russa, a Europa toda se vê, olha, eu acho que nós temos que nos tornarmos socialistas porque o capitalismo já se mostrou que é frágil. Aí sabe qual foi a saída que os europeus tiveram para não se tornarem socialistas? Atenção desses conflitos, os governos europeus, sua maioria democráticos e liberais, não estavam conseguindo administrar seus problemas. Aí é que surge os sistemas totalitários como uma forma de salvação nacional. Tudo isso preocupava a elite desses países, porque os grandes industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes e latifundiários não queriam que os seus países virassem socialistas, porque eles iam perder suas terras, perder sua economia, tudo iria ficar para o Estado. E aí, esses industriais, esses banqueiros, esses grandes comerciantes, esses latifundiários, resolveram dar apoio a esses sistemas totalitários. Nós preferimos viver em ditaduras de que nos tornar socialistas. Preferimos o nazismo
de que o socialismo. Preferimos o fascismo de que o socialismo. Porque eles achavam que esse sistema, eles seriam capazes da concepção de formar governos fortes e restabelecer a ordem social e capitalista. Aí eles disseram, olha, nos apoie, que nós vamos apoiar o sistema capitalista. E aí esse sistema totalitário... É isso que eu quero... O que eu quero que vocês entendam? Hitler não surge por si só. Mussolini não surge por si só. Franco, Salazar, da Espanha e de Portugal, não surge por si só. Eles têm apoio desses sistemas capitalistas, que não queriam que os seus países fossem influenciados pelo socialismo, preferiram cair no colo do fascismo, que os levou a uma guerra que acabou que eles perderam tudo. Porque a guerra ninguém ganha, todo mundo perde. Na tela. Com a promessa de emprego e de melhores condições de vida, muitos trabalhadores também aderiram a ideologias totalitárias. Os trabalhadores disseram, vamos indo nessa ideologia totalitária porque ela vai salvar nossos empregos. Aí vem Mussolini aí e implanta o fascismo na Itália. Tanto é que Mussolini lança a Carta del Lavoro, que é a Carta dos Trabalhadores. Que Getúlio Vargas vai pegar a Carta del Lavoro e transformar no que nós conhecemos como CLT. Após a Primeira Guerra Mundial, o governo da Itália teve de enfrentar saldo doloroso do conflito, cerca de 700 mil mortos, 500 mil feridos e dívidas enormes contraídas com os bancos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Além disso, miséria, inflação, desemprego vão afetar não só os operários, mas também os camponeses vão ser afetados. Aí começa uma agitação social, começa uma crise social, as pessoas começam a se manifestar. Espera aí, os nossos mortos de guerra, os nossos feridos de guerra. É neste clima de instabilidade e de descontentamento que vai dar ascensão de Benedetto Mussolini, que vai viver de 1883 a 1945, quando ele é morto na Segunda Guerra Mundial, considerado um dos fundadores do fascismo. Benedetto Mussolini. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Percebam vocês que esses sistemas totalitários, eles não surgem da noite para o dia. Ele tem uma receita de bolo. Eles pegam a crise do sistema capitalista dos Estados Unidos, ele pega o pós-guerra que destruiu a Europa, ele pega a crise que a Europa está passando, a fome, o desemprego, a miséria, a necessidade de reconstrução da Europa, e eles vão dizer, só quem pode reconstruir somos nós. E a Alemanha ainda pega mais ainda. A Alemanha ainda vai pegar um inimigo comum. Vão pegar os judeus. Hitler vai dizer, olha, a culpa disso está sendo dos judeus que vieram para cá, tomaram nossa economia, e a população vai apoiar Hitler a saquear os judeus. Primeiramente, ele vai pegar os bens dos judeus, trancar todo o dinheiro que tem no banco, vai pegar os judeus, colocar em guetos, tomar as joias, os bens dele, e depois ele coloca os judeus num campo de concentração e mata todos os judeus que estavam ali na Alemanha. 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. 6 milhões. Na tela. Mussolini, então, entra em ascensão. Ideais socialistas, Mussolini havia
pretendido ao Partido Socialista Italiano. Ou seja, primeiramente ele estava no Partido Socialista. Aí ele vai ser expulso do Partido Socialista devido à sua posição antipacifista no ano da Primeira Guerra Mundial. Ele queria que a Itália entrasse novamente em guerra. Ele não queria paz não na Europa. Nos anos da Primeira Guerra, em março de 1919, fundou uma organização política denominada FACE, de combatimento, Esquadrão de Combate, composta principalmente por ex-combatentes e desempregados desiludidos. Aí todo mundo, isso daí é piada. Mussolini é uma piada. Essa piada vai levar a Itália para a guerra. Por isso contou com o apoio financeiro de algumas industriais italianos. Essa organização daria origem, em novembro de 1921, ao Partido Nacional Fascista. O fascismo surge nesse contexto. É esse contexto do surgimento do fascismo. Mussolini e seus companheiros de partido apresentavam-se como solução para a crise que estava vivendo a Itália. Ele dizia, só existe uma solução para a crise. E essa solução sou eu. Eu sou o grande salvador da pátria. Tanto é que ele afirmava ser capaz de acabar com as greves operárias, é claro, com a força que ele vai fazer do exército, ele acabou com tudo quanto é greve. A agitação dos socialistas, ele vai perseguir e matar tudo quanto é socialista que estava na Itália. E encaminhar a economia do país ao crescimento, era o que ele prometia. Vamos combater o socialista, vamos combater o comunismo, não vai ter comunista aqui na Itália não. Greve dos operários, nós vamos ter essa greve na bala, quem quiser fazer greve que vai ser no porrete. Ele dizia, só assim eu vou encaminhar a economia ao crescimento. E isso ele vai conquistar o apoio de quem? Dos industriais e dos proprietários rurais que estavam passando por essa crise com as greves. Aí, em 1922, Mussolini chega ao poder da Itália. Neste momento, ele chega ao poder da Itália. Segundo o próprio Mussolini, em 1919, o movimento fascista não tinha uma doutrina claramente elaborada. Mas ele vai elaborar. Olha a juventude fascista aí, ó, sendo criada. Crianças recebendo ideologias dessa ideologia fascista. Era impulsionado por uma vontade de cunho nacional dirigida contra o liberalismo e o socialismo. Para ele, nem o liberalismo dos Estados Unidos prestava, nem o socialismo da União Soviética prestava. E ele era contrário ao proletariado. Não existe negócio de proletariado, não. Que era a classe dos trabalhadores. Aí o movimento atraiu parcela das classes médias, conservadoras. Os conservadores vão apoiar Mussolini e a burguesia, a classe dominante, vai apoiar Mussolini. Ou seja, ele tem dinheiro, ele tem apoio das massas da classe média e ele está combatendo os operários, está combatendo o liberalismo e está combatendo o socialismo. Era essa. Ainda vai ter apoio da Alemanha de Hitler. Aqui, ó, ele e Hitler desfilando em carro aberto, sendo soldado pelo povo. Dulce, como ele era chamado. O Dulce. Aos poucos, porém, os fascistas foram definindo sua concepção sobre o modelo de sociedade a ser construído. Como era esse modelo de sociedade que eles queriam construir? Aluno, vem cá comigo. Vocês estão vendo que nós temos uma receita de bolo.
uma receita de como o fascismo está sendo criado na Europa. E olha que nós estamos aí saindo da década de 20, entrando na década de 30. Nós estamos saindo da crise do sistema capitalista passado pelos Estados Unidos. Nós estamos saindo do crescimento do socialismo na Europa e nós estamos nos deparando aqui com este crescimento do sistema do sistema fascista na Europa. É claro, eles vão falar a língua da classe média, porque a classe média era quem tinha dinheiro para bancar eles, para financiar eles. Eles vão dizer, olha, eu vou defender a classe média, eu vou ser contra os operários. Donos de fábrica, eu vou defender vocês, donos de fábrica, e você contra as greves dos trabalhadores por mais direito e dignidade. Aí ele vai, e ele aos poucos vai ganhando esse poder, e aos poucos ele vai tomando esse poder. E lá na frente, para controlar também os trabalhadores, angariar ali apoio de alguns trabalhadores, operários, ele cria a Carta del Lavoro. Eu vou tomar daqui, mas eu vou amenizar aqui e fazer um contraponto. Agora ele está no poder. Agora ele tem total poder. Agora, aqueles que apoiaram ele estão submissos a ele. Os operários, os donos da fábrica, os latifundiários estão todos submissos a ele, porque agora ele consegue fazer um país forte, centralizado, ele consegue criar o sistema fascista dentro da Europa, dentro da Itália. Por que é interessante vocês entenderem isso? Porque é isso que vai se dar o desfecho do início da Primeira Guerra Mundial. É dentro dessa filosofia. Porque na Alemanha nós estamos passando por este mesmo problema. Hitler, na Alemanha, está criando o nazismo dentro dessa mesma filosofia. Eu quero dizer para vocês que Hitler foi eleito democraticamente, ele não precisou dar um golpe de Estado para ser eleito. Ele foi eleito democraticamente. Depois que ele tomou o poder, sim, ele vai minar as instituições e vai virar uma grande ditadura, um grande ditador. É assim que vai acontecendo. Eles vão tomando, chegando aos poucos, acaba uma instituição daqui, acaba outra instituição dali, e quando você vê, já tomou todo o poder. E aí? Estão gostando da aula de hoje? A Aldelina aqui está ligeira aqui para falar sobre esse sistema que nós estamos aí. Vamos voltar na tela aí para vocês entenderem. Esse modelo que Mussolini está desenvolvendo, o indivíduo deveria ser submisso às necessidades do Estado. Mais uma vez, vamos afirmar isso. O Estado acima de tudo. Que se tornaria, então, uma instituição poderosa, capaz de controlar, inclusive, a vida pública e a vida privada do cidadão. O Estado fazendo o total controle da vida pública e da vida privada de seus trabalhadores. Essa é a filosofia do Mussolini. Este é um Mussolini discursando para o seu povo. Tem uns áudios dele na internet, muito interessantes. Se vocês tiverem curiosidade, busquem os áudios de Mussolini em discurso para o seu povo. Vocês vão ver cada coisa interessante. O governo de Mussolini é dividido em duas fases. A primeira fase do governo Mussolini, ela vai de 1922 a 1924, onde nós temos a organização das milícias, que eram as tropas fascistas. As milícias aqui, as tropas fascistas, elas vão ser organizadas, que promoveu uma série de atentados terroristas. Bastante atentado terrorista. Contra prédios públicos, contra órgãos, contra instituições. Essa é a primeira fase.
A segunda fase de Mussolini, ela vai de 1929 a 1939 e é caracterizada pela implantação da ditadura fascista na Itália e pela repressão violenta dos protestos dos trabalhadores. Aqui, ó. Por que 1939? Aí eu pergunto a vocês, o que acontece em 1939, no final dessa segunda fase? Que ele vai aí de 25 a 39, ele vai implantar um sistema totalitário, um sistema fascista, um sistema de controle total dos que apoiaram ele e que não apoiaram. Um combate violento aos protestos que tivessem sobre o seu governo. Que ele queria protestar. Eu vou protestar, eu vou para a praça morrer? Em 1939 é quando vai estourar a Segunda Guerra Mundial. E detalhe para vocês, a Itália vai estar do lado da Alemanha, lutando do lado da Alemanha. Contra, no primeiro momento, a Inglaterra, a França e a Rússia. Parecia uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Parecia que nós estávamos vendo uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Parecia que a Primeira Guerra Mundial não tinha resolvido os seus problemas completamente. E nós vamos ver eles brigando entre si novamente. Quase novamente a Europa se destrói. Mas isso vai ser assunto para outra aula. Volta aí na tela. Porque aqui, o Mussolini, ele torna-se chefe supremo do Estado. Ele é conhecido como Duce. Lembra que agora eu falei para vocês? Duce, que em italiano significa aquele que dirige. O grande dirigente, o grande mestre. Duce. Mussolini, ele implanta os tribunais especiais. Você era preso, você era julgado entre aspas, né? Você não tinha muito chance de se defender, não. Se implanta a pena de morte, quem fosse condenado nesses tribunais era enforcado, era morto, era fuzilado. Implanta essa pena de morte. O crime de traição era sujeito à pena de morte. Ou seja, quem fosse contra a ideologia dele, estaria traindo ele, estaria sujeito à pena de morte. Implanta a intervenção do Estado na economia e na relação de trabalho, que eu falei para vocês sobre a Carta de Lavoura, a Carta do Trabalhador aí, que ele implanta em 1927, essa Carta de Lavoura. Então, o Estado está intervindo na economia. Diferente do liberalismo, que pregava que o Estado não podia intervir na economia, aqui não, ele está intervindo na economia. E o lema pedagógico dele era crer, obedecer e combater. Olha o lema dele, crer, obedecer e combater. E aí? Gostaram de ver como é que surge o sistema totalitário na Europa? Pois é, porque depois desse sistema totalitário, a guerra vai começar. Mas, sobre a guerra, iremos discutir em outras aulas. Porque agora, eu vou ali tomar um café, volto com você já para a gente fazer a revisão e fazer a atividade de sala, tá bom? Até lá.